Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. A gente está na série... Qual que é o nome da nossa série? Do que nós estamos trabalhando? Vamos falar assim? Olha, a irmã veio no ensaio. Vocês faltaram. Salmos de romagem. Antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre isso, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que vocês vivem, às vezes a gente esquece disso, mas que vocês vivem no país que tem o maior número de homicídios do mundo? Se a gente pegar o total de homicídios nesse mundo, o Brasil, somente o Brasil, tem 20% do total de homicídios em todo o mundo. E a população brasileira não chega nem perto dos 20% da população mundial. Nós vivemos num estado de caos causado pelos nossos problemas sociais, como nós oramos aqui, que a pobreza, a dificuldade para alcance ao estudo, à alimentação, acabam florescendo no coração humano totalmente depravado a possibilidade e a oportunidade de se lançarem no mundo do crime, dos homicídios e no caos social completo que nós vivemos. Ao passo que talvez para você, eu não sei como é que funciona muito aqui as noites de Cubatão, a gente só vai às vezes na pizzaria ali, mas andar em Praia Grande não é tão sossegado assim à noite. Não dá para levar o celular e ficar tirando foto na praia à noite, por lá. E a gente anda com medo. Quando nós voltamos para casa, eu e a Dani, a gente vai às vezes para algum lugar e chega tarde e anda nas ruas por lá e dá um receio. Mas às vezes a gente perdeu um pouco desse aspecto, e eu estou falando isso para você porque muitas pessoas, elas acabam, ao tendo que lidar com esses medos, medo de ser assaltado, medo de ser roubado, algum trauma, ela começa a desenvolver muitos transtornos, entre os quais um dos mais conhecidos é a síndrome do pânico, onde a pessoa fecha a porta 4 vezes, põe tranca, com aquela coisa toda, porque tem medo. E cada vez mais essas doenças, elas têm se somado, porque nós temos dificuldades ao lidar com realmente um mundo hostil e perigoso. Talvez não só fisicamente, de um roubo, um assalto, mas de ser traído no emprego, tomar aquela apunhalada nas costas. Ou você consegue, acho que às vezes é só eu, ou você consegue ir para o seu emprego e falar as coisas normalmente no seu trabalho, sem medo daquilo refletir e voltar contra você. Vai saber, dependendo do que eu falar para essa pessoa, se essa bênção de Deus não vai lá caguetar para o chefe alguma coisa. E a gente vive com esse receio, com esse medo. Mas a mensagem que nós podemos tirar do salmo que nós vamos trabalhar hoje é que você não precisa temer, porque Deus está com você. E isso nós podemos refletir lá no Salmo 121. Abre lá. Quero lembrar para você, se você não estava aqui na última quarta-feira ou se você esqueceu, salmos de romagem eram cânticos que eles entoavam à medida que eles iam peregrinando ou que eles iam subindo para Jerusalém. A capital, onde ficava o templo e onde eles faziam a adoração, ficava ao norte. Então eles tinham que fazer aquele movimento, aquela caminhada longa, tipo o Miguel vindo aqui lá de Mongaguá, ele tinha que vir e fazer aquela caminhada longa para chegar até o templo. Só que não era no carro como o nosso irmão vem, eles iam andando mesmo. E aquele monte de gente andando, e dentro do caminho eles olhavam para os montes, eles viam os montes, e era uma região onde se tinha montes e vales,
A região da Palestina, e onde nós chamamos agora de Palestina. Rapaz, dá um medo de falar essas coisas perto do Alan. Vai saber se eu me confundo com alguma coisa assim. Mas a região em que eles faziam aquelas peregrinações era uma região que tinha montes de um lado e vales do outro. É isso, Alan? Mais ou menos, né? E aí eles iam por lá e aquilo era muito perigoso onde eles estavam. Você imagina que não se tinha iluminação como se tem aqui em Cubatão, não. Não tinha aquela moto que passa na sua casa que faz aquele barulhinho, aquele apito. Ninguém dava valor para aquilo ali. Aquilo ali é a segurança nacional. Não tinha aquilo ali na Palestina. Eles andavam e vamos ver o que acontece. Por isso, o salmista, e eles iam entoando cantos para se encorajarem e chegarem até o lugar da festividade onde eles prestariam culto. E é nesse contexto que nós vamos ler o nosso salmo de hoje. Salmo 121. Eu vou ler na NVI, você acompanha aí na sua tradução que você tem. Diz assim o texto bíblico: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Versículo 5. O Senhor é meu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pai, está aqui o teu texto, está aqui o teu povo, está aqui eu que também sou teu. Fala aos nossos corações, a começar do meu, para confiar no Senhor e saber, Pai, que do Senhor vem o meu socorro, vem o socorro dos meus irmãos, e em Ti nós estamos seguros. Louvado seja o Teu nome pelas grandiosidades da Tua palavra. Fala conosco. Amém. Então, como eu disse para vocês, eles estavam lá naquela caminhada e aquilo era real. Eles não olhavam para os montes contemplando os montes. Muitas vezes a gente pensa que é isso. Que eles olhavam para os montes e falam, da onde veio o meu socorro? Mas era porque, ao olhar para os montes, aquilo representava o perigo. Por quê? Porque se eu estou andando, e aí se tem várias montanhas, e eu sei que é um lugar onde tem muito assaltante, aonde que os assaltantes vão se esconder? Nos montes. E eles sabiam que toda vez que eles passassem pelos montes, eles sabiam que podiam vir os assaltantes, e ali o negócio ia ficar feio, e acontecia muito. Então, quando eles estavam na caminhada e de longe eles olhavam para os montes, eles já falavam, Era tipo ver dois caras numa moto. Você tem esse receio, você está andando e você vê aqueles dois caras numa moto estranha com a camisa do Corinthians, aí você fala assim, meu Deus do céu. Segura, põe a mão no peito. Era mais ou menos essa sensação. Gostou, João? O próprio Corinthians falando isso. E o interessante é que ele utiliza um verbo nesse texto, um verbo, aí depois você consulta o Alan na língua hebraica, que dá uma ideia de continuidade. Não é eu simplesmente olho para os montes, mas eu estou olhando para os montes. Essa ação ela não terminou. Então, à medida que eu estou peregrinando, eu estou olhando para os montes, tendo a noção do perigo. E na nossa vida, as coisas acontecem assim, porque nós olhamos para as situações ao nosso redor. Deus nos deu esses sentidos e a percepção do que pode acontecer. E quando nós estamos diante do perigo, então nós estamos constantemente observando que o perigo é real. Se o centro da mensagem que eu vou falar aqui para você é que você não precisa temer, porque Deus está com você, não é que você não precisa temer porque os perigos não existem. Os perigos existem. E aí de você de andar com a cara para cima à noite, hein? Os perigos são reais. O mundo que você vive é contaminado pelo pecado. As pessoas, e nós estávamos trabalhando isso no domingo agora, o texto de Romanos 3 deixa bem claro que tipo de pessoa, que tipo de ser é o ser humano.
que os seus olhos estão constantemente para o mal, que os seus pés correm para derramar sangue, que a sua garganta é como um sepulcro aberto, que a sua língua é como um veneno de cobra. É assim que a Bíblia define o ser humano, e é neste mundo em que você também faz parte e corrobora para essa maldade toda que você está incluindo. Então o perigo, ele é real na vida do salmista e ele é real na minha e na sua vida. A todo momento podemos passar por um assalto, por uma morte, por uma bala perdida, ou podemos passar por uma traição no emprego, como eu disse no começo, podemos passar por uma dificuldade financeira, por roubo, por alguém que bloqueia o seu celular, hackeia o seu celular e tira todo o dinheiro da sua conta. Todos os momentos nós estamos sujeitos a isso. O perigo, ele é real. E ele não é de uma vez por todas, mas ele é constante na nossa vida. E à medida que nós acordamos de manhã, toda vez nós temos um monte para olhar. Inclusive vindo para cá, você veio na chuva, dirigiu na chuva. Tudo isso faz parte da nossa vida. E a pergunta é: de onde vem o meu socorro? Quem poderá me defender, já diria o Chapolin Colorado. É muito interessante que essa expressão, ela denota necessidade. Um ser humano necessitado. Um ser humano que não pode suprir para si mesmo segurança. Lembro quando eu era menino, e aí a gente conversava assim e falava assim, um brigando com o outro, os caras mais velhos, um brigando com o outro, ele falava, eu vou te pegar porque eu luto não sei o quê, e o outro falava, tu é a prova de bala? Não que eu tenha crescido num contexto assim, mas às vezes acontecia. E é muito verdade isso. Por mais que você se prepare, por mais que você, agora eu vou me defender, eu vou lutar contra todo mundo, vou fazer Krav Maga, vou derrubar todo mundo na porrada. Se você encontrar alguém que à distância atire em você, você está perdido. E mais do que isso, aí é ensinamento da infância. Sempre vai ter alguém mais forte que você. Sempre vai ter alguém mais inteligente do que você. Sempre vai ter alguém que vai realmente ameaçar a sua vida. E o ser humano, ele cai nessa necessidade porque ele não pode suprir para si mesmo a sua segurança. Nós tentamos. Tentamos pelos recursos financeiros. E aí, quem aqui não sonha em ter um carro blindado e caminhar por aí e se sentir agora, ninguém vai me assaltar. Seguro no carro, seguro no celular. Nós tentamos suprir essas necessidades. E aí, mora numa casa que põe aqueles... O pobre coloca no muro os vidros, né? Mas aí os ricos colocam o negócio que dá choque. E aí a gente tenta suprir essa necessidade porque a gente sabe que a gente está em perigo, que a gente não pode para nós mesmos fazer alguma coisa. A realidade é esta e nós temos que lidar com essa realidade. Eu não posso suprir a total segurança para minha família, para mim mesmo. Estou perdido. De onde vem o meu socorro? E esse salmo é como se tivesse duas pessoas conversando e uma fala para a outra. Eu olho para os montes, eu estou constantemente olhando para os montes. Não posso suprir necessidade para mim mesmo. De onde virá o meu socorro? E aí a voz ecoa. O meu socorro vem do Senhor que fez o quê? Lê aí, alta voz. Fez o céu e a terra. A ideia do salmista é que eu vou me proteger no Senhor por causa da sua obra, e se ele fez essa obra, ele é totalmente poderoso para cuidar de toda a criação. Ninguém melhor para cuidar das coisas criadas do que aquele que criou todas as coisas. O salmista, ele não diz que quem irá proteger ele vai ser uma política pública sustentável. Ele não diz que quando fulano de tal for eleito, aí vai ter segurança na rua. Fulano de tal é bandido na rua, eu bandido na cadeia e polícia na rua. Tinha um slogan assim, né? Esse pode falar que não está concorrendo agora. Ou que
eu agora vou ter a minha própria força, alguma coisa à minha disposição e poderei me proteger. Que se todo mundo for educado e a gente tirar a pobreza da sociedade, então eu estarei protegido. Não é aí. O salmista, ele se apoia num Deus que criou todas as coisas. E o Deus que é o poderoso, que criou os céus e a terra, é quem pode proteger. Porque se ele conhece todos os montes como a palma das suas mãos, ele então sabe cada um que pode ali estar escondido e que vai até ele. E se o Deus for da vontade de Deus, ele retira todos do teu caminho. Porque ele é o criador de todas as coisas. E não só o criador, mas o mantenedor de todo o universo. O que é difícil demais para o Senhor? O salmista olhava para aquele contexto de realmente muita dificuldade, mas falava assim: eu estou indo adorar ao Deus que criou todas essas coisas, eu não vou ter medo do monte, porque eu adoro o Senhor do monte. Eu não vou ter medo da chuva, porque eu adoro o Senhor que está derramando a chuva sobre mim. Eu não vou ter medo de um terremoto, de um tsunami, seja lá o que for, porque eu estou adorando ao Deus que criou todas as coisas. O mantenedor. E se ele mandar o terremoto em cima de mim, ele vai me sustentar de alguma forma, nem que seja na glória com ele. Porque ele criou os céus e a terra. E eu amo o texto bíblico que diz que ele tem os mares como a coxa das suas mãos, que mede o universo a palmos. O Deus que sustenta todas as coisas, que criou os céus e a terra, que governa o universo. O Deus que causa espanto nos salmistas. Mas diz mais, esse Deus não é só o todo-poderoso, mas ele é o todo-cuidadoso. Diz que ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. E aí é como se fosse um pedido. Ele fala assim, que o Senhor o proteja, que o Senhor cuide de você. E depois ele faz um voto de confiança e fala: sim, o Senhor, o seu protetor, o protetor de Israel, não dormirá. Ele está sempre alerta. Mas aí, ele é o protetor de quem? Vê aí para mim, diz aí. Protetor de Israel, irmão, mas não é o protetor meu, não? Ele não é o protetor do salmista que estava falando na primeira pessoa, no singular? Mas o texto diz que ele é o protetor de Israel. Porque a aliança de Deus, ela é feita com a comunidade. E cada um que faz parte da comunidade é beneficiado por essa aliança que Deus tem. Então não dá para eu olhar para um salmo de peregrinação e ter uma ideia extremamente individualista de um relacionamento com Deus. Porque é o protetor de Israel, é o protetor do povo que me protege. Eu não sou figurinha exclusiva de Deus. Eu sou alguém que Deus fez o pacto, que faz parte do grande povo de Deus, e então sou beneficiado pelo estatuto daquele pacto. A mesma coisa somos nós. Talvez em outra aliança, agora mais plenamente revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que protege a sua igreja, que caminha com essa igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? E aí nós individualmente somos beneficiados por esse pacto, por este cuidado de Jesus, ao falar que Ele estará conosco até o fim dos dias, e que Ele protegerá nós, e que Ele caminhará conosco, e que sempre cuidará de nós nos momentos mais terríveis da nossa vida. Nós seremos beneficiados por esse pacto, por essa grande obra que Deus tem feito. E quando Ele diz, Ele não permitirá, ou que o guarda de Israel não dorme, é muito interessante que Ele faz uma brincadeira com os outros deuses. Porque a ideia dos deuses pagãos que os outros povos adoravam era deuses que repousavam e acordavam de novo. Vocês lembram? Lá em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias vai disputar ali com os adoradores de Baal, e ele coloca lá
esses adoradores colocam lá o altar para queimar ali e falam assim, agora desça. E aí o Elias fala assim, grita mais alto, ele deve estar dormindo. Não era só uma brincadeira, era porque eles acreditavam que o Baal dormia, repousava, e em certo momento ele acordava. E que esse Deus tinha um relacionamento distante. E pode olhar em todo o panteão de ídolos que você vai ver, em todas as religiões, é um relacionamento distante que as pessoas têm com Deus. Mas o Deus de Israel, que é plenamente revelado na pessoa de Jesus Cristo, é um Deus de relacionamento. É um Deus que anda junto. É um Deus que é todo poderoso, todo grandioso, que não dorme, que não precisa de descanso, mas ao mesmo tempo, ele anda ao lado do seu povo. Ele é aquele sentinela que, quando o povo ia caminhando, o sentinela protegia. Lembra lá no deserto que tinham sentinelas que ficavam à vista nas guerras? Só que o sentinela dormia. E o salmista também está apontando para isso. O guarda de Israel, o verdadeiro guarda de Israel, ele não pega no sono. Tudo que nós podemos confiar está sujeito à falha, ao tropeço. Mas o nosso guarda, aquele que anda conosco, ao nosso lado, que nos protege, que caminha ao nosso lado, criando a nossa barreira de proteção, este não dorme. Aquele que nós podemos confiar, este tem o controle de todas as coisas e ainda ele tem um controle de si mesmo para todo momento se permanecer fiel ao nosso lado. Amém? Esse é o Deus. Por isso nós não precisamos temer os perigos do mundo, os perigos que a nossa própria alma vai ter no relacionamento com as pessoas e conosco mesmo, mas podemos confiar num Deus que é todo poderoso e todo cuidadoso na nossa vida. E o salmista continua dizendo que o Senhor é meu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Ele quer dizer que mesmo os perigos que fazem parte do nosso contexto fisiológico, que é a exposição ao sol, o Senhor o protegerá. Ou não era assim no deserto? Quando eles caminhavam e de dia o sol não torrava eles, de noite eles não morriam de frio, porque o Senhor estava protegendo. Isso quer dizer que eu não preciso mais passar protetor solar? Não. Isso quer dizer que o Senhor guarda nós dos perigos mais iminentes dessa vida. Que aquela caminhada que muitas vezes parece que não vai ser suportável, Deus estará nos guardando. Deus tem um socorro, tem o afago para os seus maiores medos. E eu quero falar para você que hoje tem receios da vida, que você que tem medo da vida, não para dizer para você que você não deve os tê-lo, mas para dizer que o Senhor está contigo. O Senhor guarda o teu coração, o Senhor guarda a tua saída e a tua entrada, como nós vamos ver. Guarda os teus problemas fisiológicos, o teu cuidado com o teu corpo, é o Senhor que guarda, é o Senhor que está mantendo essa respiração sua agora, é o Senhor que está fazendo com que o teu sangue circule pelos teus órgãos, é o Senhor que tem mantido a tua vida. É o Senhor que cuida de cada fio do teu cabelo. Agora é contigo, Joãozinho. Ou com o Joãozinho que não tem mais nada. O Wesley não tá. Eu olhei para ver ele aqui. O Senhor cuida de tudo. O Senhor tem cuidado da tua saúde e do teu vigor. E ainda que esse tabernáculo, cansado que é o nosso, se desfaça, ainda há um tabernáculo celestial. Um corpo cheio de glória preparado para nós. Deus tem cuidado da gente e Deus cuidará para sempre. Não precisa ter medo de doença. Medo das coisas que haverão de vir, porque na minha família não sei quem tem câncer, e aí o meu pai teve câncer, meu avô teve câncer, meu tio-avô teve câncer, meu tataravô teve câncer, eu vou ter também. Deus tem cuidado de você. Deus tem um afago para cada ferida da tua alma. Mas não só isso,
os perigos da noite, os perigos que vêm da própria sociedade, o Senhor também cuida. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Pensa comigo que o povo tinha que ir lá adorar a Deus, né? Ok? Mas depois eles ficavam lá? Depois eles tinham que voltar. E a gente sabe que a pior caminhada é a da volta. Porque você vai empolgado, né? Nós vamos lá adorar. Imagina, caminha, anda, nós vamos lá adorar a Deus. Aí você adora. Chegou, beleza. Fiz lá o culto com os irmãos, nós comemos lá um cordeirinho, fez tudo legal, assamos um biscoitinho, comemos um pão sem fermento. Agora vamos voltar. Aí aquela tristeza. Vai voltar para casa, tem que trabalhar ainda no domingo, né? Porque eles cultuavam no sábado, no domingo eles tinham que trabalhar. Igual a gente, quando a gente volta do culto, no domingo à noite. Qual que é a primeira conversa? Olha assim, amor, amanhã tem que trabalhar, né? E aquela volta já não é tão leve como foi a ida. Fala assim, não sei se eu devia ter saído, não sei se eu devia ter ficado naquela comemoração, que agora eu estou cansado e segunda-feira é dia. Mas o Deus guardaria também a volta. É um Deus que faz um controle total da nossa vida. E muitas vezes, por mais que você não perceba, Deus te livrou alguma vez hoje. Gosto de umas frases assim de Facebook. Tem umas que são bem legais. Sei que você não gosta. Mas Deus sempre tem um livramento pra gente, mesmo os que a gente não percebe. Ele tem guardado as nossas vidas. Ele é o grande guarda nosso, o grande mantenedor. Louvado seja o nome dele. Você não precisa temer. Não porque você não tenha motivos, mas quando colocamos na balança os perigos do mundo, eles pesam bastante. Mas quando nós colocamos do outro lado a providência de Deus e a sua grande soberania, eles ficam igual uma pena. Que Deus tem guardado a nossa vida. E o nosso Deus é maior do que qualquer problema. O nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer perigo. O nosso Deus é mais poderoso do que qualquer facção criminosa. Nosso Deus é mais poderoso do que qualquer político corrupto. Nosso Deus é mais poderoso do que qualquer doença que venha nos alcançar. O nosso Deus é mais poderoso do que qualquer injustiça que possa chegar na nossa vida. O nosso Deus é mais poderoso do que qualquer poderes ou principados ou potestades desse mundo. E ainda mais, Ele triunfou sobre todos os nossos medos na cruz. Porque quando parecia ser vergonha, aquela cruz, Ele desfilou, como diz o texto de Colossenses, Ele desfilou, trazendo os cativos em derrota, triunfando sobre eles, zombando deles na cruz do Calvário. E lá, acabou com o poder dos inimigos, todos os demônios, toda ação diabólica e satânica nesse mundo foi vencida e determinada naquela cruz do Calvário. E hoje, nós vivemos já usufruindo dessa providência divina, mas sabendo que um dia, como bem disseram nossos irmãos aqui, um dia essas coisas vão passar. E não haverá mais choro, não haverá mais medo, não haverá mais nada que nos afligirá. Mas o nosso Deus será o próprio sol a nos aquecer. Enquanto não chega, irmão, não tema os homens. Não tema os homens que se escondem num monte. Aos homens que podem fazer você perder os seus rendimentos, ou a sua casa, ou o seu emprego. Tema o Senhor, como diz o Jesus Cristo, aquele que pode lançar sua alma no inferno. Esse é o único digno de temor. E se Ele está com nós, quem será contra nós? De novo. E se Ele está por nós, quem será contra nós? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra abunde no meu coração e no seu, lançando fora todo o medo e nos dando coragem, convicção da providência do Altíssimo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor,
pela tua providência, por ser esse Deus cuidadoso, bondoso, provedor na nossa vida. Senhor, que a nossa alma, que o nosso coração esteja tranquilo no Senhor, olhando para os montes. E de onde vem o nosso socorro? Nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Louvado seja o teu nome. Amém.